diagnóstico, mas a inteligência artificial na saúde também pode ser utilizada para outras coisas. Eu estava a dizer, para as cirurgias, para as mesmo isso, trabalho administrativo. Trabalho administrativo, ou seja, alojamento pode otimizar ou auxiliar nas cirurgias. Para levar ao copo d'água, essas coisas. Sim, mas aí depende de uma robótica. São João é um robô. Aí depende de uma robótica. Mas ainda vai fazer mais que isso. Há robôzinhos na China, que é muito giro. É exatamente igual àquele que está no Shibu, ali no padrão da Lego. Que leva os tabuleiros. Pronto, esse robôzinho o que é que faz dentro de um hospital? Faz várias coisas. Conta piadas a miúdos, quando ele chega lá e conta piadas, canta os parabéns. Mas não é sempre a mesma piada. Acho que ele tem criatividade para fazer as diferentes. E ele consegue levar os pacientes que estão à procura de um determinado serviço, consegue os guiar até ao seu destino. Pronto, e leva a comida. Aqueles tipo um robôzinho. Não tem mãos. Massagens e Não. Só tem assim umas orelhas de gato e uns aninhos. Pelo menos a vibração poderia ser útil. Não é? A nível alguns testes de extração e de vibração, eles talvez consigam fazer. A nível nacional, uma das aplicações da AI que já começa a ser muito falada e que eu não posso precisar se já está a ser aplicável ou se ainda está, mas que eu sei que é um dos grandes objetivos, nomeadamente agora no âmbito do PRR e do investimento que foi feito na AI, é o acompanhamento dos idosos, porque nós usamos os relógios e muitos destes relógios detectam infartos, detectam quedas, detectam coisas do género, sei lá, muito as câmaras, as luzes, o ser automatizado para um idoso que está em casa sozinho e que se calhar não tem autonomia para se levantar, poder desligar a luz no botão é incrível. Eu estava nesse serviço de tecnologia no São João, eu fiz uma estágio de medicina chinesa, a minha tese de medicina tradicional chinesa, e os pacientes usavam muito o relógio por causa da medicação. Exatamente. E isso já há coisas que são. E principalmente no sistema, no serviço de cardiologia no São João, eles estão monitorizados e agora já não ficam ligados com fios, porque tem umas antenas e tem todo um sistema informático por trás que dá uns alertas e o doente pode deambular à vontade no corredor e aquilo dá um alerta se alguma coisa acontecer. E nesse tipo de coisas eu acho que vai ser super útil, em termos de optimização, por exemplo, de stocks, de escalonamento nos blocos cirúrgicos, perceber esta cirurgia demora meia deste tempo, se calhar vou encaixá-la aqui para tentar otimizar. Nesse aspecto, eu acho que vai ser super útil. Em termos de diagnóstico, confesso, em termos da cirurgia robótica, ter sistemas de assistência de AI é uma coisa muito precisa e a AI vai ser uma evolução estrondosa. Desculpa, antes de passar para o diagnóstico. Também ainda tem outra coisa que não falámos aqui, que é a descoberta de medicamentos. Exatamente. Sim, mas isso em tudo o que é indústria, também é um que é investigação. E há uma coisa que é o desenvolvimento de instrumentação, não é? Que acho que aí vai ser fundamental. Eu quando vi só o título, não vi a tese, só o título da tese que penso que estás a orientar, ou orientaste da parte da deglutição, ou o artigo, pensei logo, isto é fantástico para desenvolver instrumentação, pegando em determinadas coisas que nós queremos investigar, fazemos as perguntas, por assim dizer, desenvolvemos uma máquina que procura as respostas e aí acho que será fundamental para o desenvolvimento de instrumentação. Sim, não, a descoberta de fármacos individualizados. Daquela mais conhecida, o AlphaFold, basicamente eles conseguiram descobrir as combinações proteicas, eu não sou perito nisso, mas em que descobrir uma era uma tese de doutoramento de uma pessoa, eles descobriram 200 milhões em pouco tempo. Ou seja, basicamente resolveram aquele problema. O problema é esse que cada uma delas era uma tese de doutoramento de alguém que investia muito tempo naquilo. E nós, por exemplo, para a área da fitoterapia, no caso da chinesa é um bocadinho mais difícil porque é uma sinergia de coisas, mas a fitoterapia convencional, mais ocidental, a planta é única, raramente se usam plantas conjugadas, aí também se vai buscar mais facilmente qual o princípio ativo que poderá estar ali
a funcionar, e mais do que isso, já se usa em termos de fitoterapia o estudo da cromatografia, que é fundamental para as plantas, não é? Porque nós vemos a qualidade das plantas muitas vezes por cromatografia. Se uma coisa dessas torna a coisa mais barata, que é fundamental, não é? E ao mesmo tempo, provavelmente mais fidedigna. Uma das outras coisas, das outras áreas em que eu acho que vai ter algo bastante interesse é, nós vimos agora com a pandemia, é na previsão e na análise dos comportamentos e da afluência às urgências e este tipo de coisas, e prever o que é que está a acontecer. Porque nós agora sabemos que a gripe é sazonal e nós sabemos que é provável que em fevereiro haja um pico e que nós não conseguimos prever qual vai ser a dimensão, qual vai ser as tipos, e aí se calhar aí também pode ser útil e acho que aí pode dar alguma... E no caso da Covid, que não é sazonal, mas pode começar a mostrar padrões. Sim. Certo, Alexandra? Aí é a tua área. Pode mostrar padrões do tipo, sei lá, agora estou a inventar, mas há uma coisa que se nota muito que é, há tipo picos depois da queima das fitas, ou das festas populares, de primavera-são, e não sei o quê, porque apanham normalmente queima das fitas, silmatezinhos, primavera-são. E depois há picos aqui na região do Porto de Covid ou outras semelhantes, deste tipo de patologias por causa disso, não é? Mas já é mais fácil de fazer. Agora, o mesmo mais rápida. A questão às vezes já é um problema que está perfeitamente documentado, já há várias teses. Às vezes o que acontece, muitas vezes o que acontece é que este conhecimento demora bastante a chegar à indústria. Pronto, não é que não existam as metodologias de previsão e de modulação de fenómenos de doenças contagiosas. Claro que algumas são específicas, têm comportamentos de contaminação específicas, mas na generalidade as doenças contagiosas são problemas que estão já contidos, não é? A gente sabe que as suas variáveis devem entrar, têm que sair e já tem modelos com taxas de acerto bastante grandes. Às vezes o que acontece é que fica no domínio da academia e esta passagem para a indústria é um bocadinho mais difícil, não é? E é por isso que existem os ideias da vida, não é? Para fazer esta conjugação entre conhecimento científico e que é desenvolvido a nível das faculdades para as empresas. Sendo que às vezes não é assim tão rápido como nós desejaríamos. Claro, há muitas coisas. Várias questões. Uma delas é trust, não é? Como é que nós vamos criar e confiar neste modelo? E é ética, eu acho que as questões éticas aqui também devem ser obviamente E vão ser. É difícil responsabilizar e culpabilizar uma máquina por um diagnóstico. E não é Mas só existem isso, formas de comunicar resultados que trazem alguma segurança. Portanto, ou seja, nós não vamos dizer vai ser 3, podemos dar graus de confiança, podemos envolver os peritos no meio do tratamento de mortalidade, ou seja, nós não... Eu acho que ninguém da área técnica que tenha bom senso quer atravessar dessa forma. não é? Não vai ter um sistema que vai falhar e causar muitas mortes para fazer isso, não é? As sondagens, que são as sondagens, dão erros. Nós temos visto a questão metodológica que está associada a E isso. por si só influenciam. E os humanos são incrivelmente difíceis de modelar. Claro, exato. Porque cada humano é um humano. São os chatos, não é? Só atrapalha. Não, Não, mas ninguém na área técnica que está a fazer um deployment de um modelo que vai trazer previsões quer ter depois, e ainda para mais uma empresa, vai ter um nome na praça, não é? Tem a porta aberta, ninguém quer estar associado a um escândalo em que morrem centenas de pessoas, não é? E depois tem aqui, eu acho que a inteligência artificial tem aqui, nós já estamos a ver alguns sinais disso, que é a aceitação do próprio público em geral. Verdade, mas eu acho que o ChatGPT mudou o paradigma todo, acho que Pois mudou, mas quando tu sentes na pele, por exemplo, a história das primas, que agora nós já percebemos que as pessoas não gostam das primas. Pronto, por isso é que já existem reclames a dizer aqui ninguém atende a prima, aqui não é uma prima que é a nós, é alguma dessas empresas que tenham reclame. Prima 1 para isto, prima 2 para aquilo. Ou
seja, ali há um atendimento personalizado, é o que eles querem dizer. Eu não sei se é nós qual é, mas há um mercado que já fez isso. São empresas que já fizeram estudo de mercado sobre isso. Já esqueci estar a falar de uma máquina, não é? Exato. E é aí que eu acho que depois vai haver a própria limitação natural. Ou seja, as próprias pessoas vão impor alguns limites e, se calhar, a questão ética é controlada pelo próprio público em geral. Mas, por exemplo, numa questão, voltando um bocadinho a falar do AI Act, o AI Act, quando estamos a falar de chatbots, ou seja, sistemas de apoio a uma conversação, o que eles estabelecem é, por exemplo, sempre que há um chatbot a responder a uma pessoa, haver esse disclosure, não é? Ou seja, quem está a responder, a Maria que aparece lá no chatbot é um modelo linguístico. E eu acredito que haja pessoas que são menos sociáveis, que vão preferir falar com um bot, e vai haver pessoas que preferem não falar com um bot. Mas eu acho que cada vez mais a nossa geração vai preferir a primeira opção que deu. Falar com um bot, porque não... Isto não tem a ver com as mudanças da sociedade. Tem a ver com as mudanças da sociedade. As crianças crescem muito focadas nos ecrãs. Eu tenho um filho com... Certo, mas depois são humanos, não é? São humanos, mas crescem à frente de uma televisão. Eu acho que a temática da saúde é um tema um bocadinho particular, porque eu acho que aí as pessoas já não aceitam tão bem. Pois é. E digo isto. Sim. E então a parte da saúde mental esquece. Exatamente. Não Quando falamos à parte da saúde mental, e eu estou a falar de uma mãe. Muito simples. Vais a uma consulta de medicina geral familiar. O médico não olha para ti. As pessoas queixam-se. As pessoas queixam-se automaticamente como é que não olha para ti. Isso eu preciso dizer ao médico e não gostam. Por isso eu acho que é verdade. Eu, se ligar para nós, prefiro estar ali a falar com um robozinho que vai resolver o meu problema em 5 minutos do que estar à espera que me atendam e depois, se calhar, estar 3/4 de hora a falar com uma pessoa que vai chegar ao fim e não vai resolver o problema. Vai passar para outra e eu estou ali. Eu prefiro. Se calhar, se for ligar para o SNS porque preciso de um aconselhamento por uma questão de saúde que me está a preocupar, Sim, se calhar já não. Pois. Mas podemos também ver nas questões de viagens, não é? Ou seja, Sim. o SNS a inteligência artificial pode muito mais rápido redirecionar um caso para um... E quando não me detecta? Eu digo isto porque eu detectas tive... como funciona. Sim, mas primeiro, nós ligamos para o SNS e eu já lá trabalhei, portanto sei bem como é que funciona a questão dos algoritmos. 24 E nós, pelos algoritmos, às vezes já nos sentimos limitados. Na medida em que nós temos um algoritmo, tínhamos que responder a perguntas e às vezes fugia daquilo e não temos nada para fazer. Eu, como paciente, estava grávida do meu filho quando foi para o Covid. É o estabelecimento Sim, de mas regras. onde eu quero chegar é, um pai liga para o SMS a dizer que, por exemplo, ouvimos este caso numa sessão que eu precisamente sobre AI na saúde na minha faculdade. Um bebê que tinha crise de ausência. E a única coisa que a mãe notava é que o bebê ficava com o olhar assim Parado. vago, ficava a olhar para um ponto fixo e não reagia durante uns minutos. Se alguém ligar para o SMS, e eu digo isto porque já lá estive e sei que é o que vai acontecer, e disser: olha, o meu bebê tem 3 meses e está com um olhar vago, de 5 em 5 minutos fica com um olhar vago a olhar para um ponto no horizonte. Nenhum enfermeiro do SMS, nenhum algoritmo, e acredito que nenhuma máquina, nenhum sistema de AI vai mandar aquela criança para a urgência. E o que é certo é que aquela criança precisa de uma urgência e precisa de Isso são questões de implementação, ou seja, isso tem que haver algum tipo de segurança. Se a mãe disser que eu quero falar com um humano ou quero ir para uma urgência, os sistemas informáticos não podem negar esse acesso. Ou seja, estamos a falar de questões não a ver com a funcionalidade dos modelos de inteligência artificial, mas a forma como os sistemas são montados e de que forma é que usam esta inteligência artificial. Portanto, quando eu acho que ninguém deve sobrepor a uma pessoa, sem dúvida. Agora, que eles podem ser úteis na fazer a triagem, de dizer aquele caso vai para aquele lado. A triagem hoje em dia no SNS já é maioritariamente feita por algoritmos. Nós respondemos a meia dúzia de perguntas e aquilo diz se isso é um algoritmo linear. Quando for a inteligência artificial, será um modelo ainda mais não linear, vai ser capaz de distinguir, de formar mais fininhas. Mas eu dou um exemplo quando foi do Covid.
estava grávida do meu filho e houve um caso de uma aluna nossa que teve Covid e eu tinha estado em contacto com ela e pronto. E era na fase em que ainda não se sabia muito do Covid, não é? E liguei para a linha de saúde 24 como grávida, o que é que eu tinha que fazer? E todas as perguntas não faziam sentido nenhum para o meu caso. Que não fazem. Nenhum. Pronto, então era bom ter um sistema. E a própria pessoa depois disse, o melhor é contactar o médico ou o delegado até de saúde na altura até foi falta de delegado de saúde, para saber os procedimentos a ter. E naquela fase andava tudo. Por exemplo, nessa altura eu sinto que houve muita abertura. Não havia informação suficiente, não é? Para se perceber o que é que era um caso e o que é que não era. Nós ouvimos, e isso faz parte do processo natural de um evento novo, não é? Claro. Mas sinto que se calhar por isso houve muita abertura e mesmo os sistemas de saúde pública e as instituições de saúde pública, os centros de saúde, os delegados de saúde, estavam muito disponíveis para ouvir e para aconselhar caso a caso. Na prática isso não acontece. E eu acredito que um dos perigos das triagens não humanas seja esse. É que na prática, tudo bem, a mãe podia dizer naquele caso muito específico, eu sei que é um caso muito específico, mas é uma vida. E Claro. A mãe se dissesse que queria falar com um profissional, eu não sei se essa disponibilidade ia ser assim tão célere e se isso ia acontecer de uma forma tão fácil. Ou seja, temos que alertar os sistemas para isto. Mesmo em termos de Eu acho que aqui a questão é que não havia nenhum humano para atender do outro lado. Não, temos é que pensar, são coisas que teremos que pensar no E isto futuro, parece que catastrófico, estar... mas no limite, o que é certo é que como gestor é muito mais vantajoso ter um robô que trabalha sozinho do que ter lá uma pessoa de plantão que não está a fazer nada. Claro. E que está a ser pago, e foi um dos pontos também levantados nessa sessão, que é, ok, nós aplicamos e garantimos que o médico não é substituído, mas quem gera um hospital não é um médico. Pois, À parte das vezes é um gestor. Claro. E o gestor não tem noção, na prática diária, na prática clínica, da necessidade de ter um humano a validar. Por isso, eu acho que isto tem que ser mesmo muito bem regulamentado. Eu vou só aqui, por último, tentar chegar aqui a uma área que eu acho que está a ser um bocadinho mais invadida por inteligência artificial, que é a fisioterapia, certo, Catarina? E acho que a Catarina poderá dizer algumas coisas também sobre isso. Quais são os principais usos ou os principais anseios que neste momento na fisioterapia ocorrem relativamente à inteligência artificial? Então, antes de mais, isto tem sido assim, eu sou fisioterapeuta, como a Maria Joana já me apresentou. Eu acho que, enquanto fisioterapeuta, não me preocupa na medida em que há muitas limitações, assim como com a medicina, ou seja, têm sido desenvolvidas algumas plataformas de auxílio, mas que para já ainda estão numa fase inicial em que são muito dependentes do técnico para monitorizar e para gerir. Agora, é muito natural que haja, tal qual expôs, por parte de grande parte dos gestores, esta tendência a retirar aqui o equivalente a um salário humano para haver um investimento inicial para um aparelho que, se calhar, para quem não percebe assim tanto aquilo que é feito, dá a sensação de que substitui. Não é? Porque quando nós falamos de toque e de manipulação de tecidos, eu acho que envolve aqui outro tipo de questões e outra parametrização que Chamado toque terapêutico, por exemplo. que cálculos matemáticos não conseguem ainda, quiçá mais tarde haja temperaturas e quiçá daqui a uns tempos. Imitar a pele humana, por exemplo, a textura da pele humana. Eu já não digo nada, como as coisas têm evoluído, eu já não digo nada. Não acho que seja uma questão que a mim ou a esta classe nos assuste na medida em que ela ainda não é independente,
E eu acho que tem havido muito essa tentativa de tornar independente, principalmente na área do exercício, no sentido de parametrizar dados de frequência cardíaca, para as pessoas fazerem o exercício ou planos de intervenção ao domicílio. Mas isto ainda está nos... Ou seja, muito exercício clínico e Sim, coisas... nada do exercício, ou seja, ainda estamos a anos-luz de tudo aquilo que implica toque, não é? Porque é uma área que ainda implica muito E isso. já existe muito aquela coisa de pôr o telemóvel à frente e as pessoas terem que se Corrigirem mover. o exercício, sim, e desde já há muitos anos que nós, na neuroreabilitação, que trabalhamos com plataformas de força e com imagens para o utente fazer alguns exercícios e ter o input visual se está a fazer o movimento bem ou não, e em bom rigor isso auxiliamos, isso é ótimo. Agora, isso não substitui, Claro. não na íntegra, vamos É sempre aquele ponto, aquilo. não há substituição. Sim. Há auxílio, há complementaridades também, não é? Que são importantes. Que são importantes, E claro. como também foi dito antes, que para trabalhos mais rotineiros, eu acho que também podem ser aqui uma mais-valia e não devemos dar esta conotação tão negativa, na medida em que reduzem o erro de trabalhos que são repetitivos e que não carecem aqui de muito... E são aborrecidos e que a pessoa não está propriamente... E que mais facilmente também desmotiva E erra por causa disso. e erra também muito por causa disso. Ou seja, eu acho que também podemos ver isto com uma conotação de positiva dentro de determinados limites. Por exemplo, agora estou a imaginar uma máquina, nós usamos muita, eu sou fisioterapeuta, mas vejo muitas vezes na fisioterapia máquina de ultrassons ou TMS, perguntar se a paciente... Isso já entramos aqui dentro de outros, isto já é outra tertúlia. Não, mas perguntar se a paciente se já sente os piquinhos ou se já tem determinadas sensações, e isso pode ser uma coisa que pode ser desenvolvida uma máquina que não necessite tanto dessa outra perspectiva, digo eu. Não entrando aqui em componentes muito técnicas, essas máquinas já existem para substituir os fisioterapeutas e são usadas, quando há um rácio de um fisioterapeuta para 5 ou para 7 pacientes por hora. Pois. Portanto, isso já é o início de uma substituição, que não é fisioterapia. Quando me dizem que fazem isso, eu digo, ok, melhor que nada, mas isso não é fisioterapia, isso é minimizarmos o input aferente dos nossos setores, que é completamente diferente de trabalharmos a causa e eliminarmos a causa. Portanto, isso já é o início, não de inteligência artificial, mas de utilizarmos alguns aparelhos como substitutos. Mas pronto, isso daria aqui a muitas outras questões que não quero estar a detalhar porque não são o tema principal. Por último, só perguntar ao Helder, que é um amante de inteligência artificial, até porque tem um Tesla. Aqui, passando a esta parte mais privada dele, mas olha, já foi. Mas, como é que tu vês isto tudo? Como é que tu achas que a inteligência artificial pode ser utilizada na saúde? Como é que... Um assunto específico. Sim, Ok, por exemplo. é uma informação académica de engenharia mecânica, mas não exerço já há algum tempo. E quando eu ouço falar hoje em dia em inteligência artificial, eu sou muito cético. E eu acho que neste momento o que nós temos é